Amém. Graças e paz, queridos irmãos. É um prazer, uma honra um privilégio tremendo estar aqui com vocês. Olha, eu estou muito, mas muito feliz mesmo. E uma das coisas que sempre falo isso, eu sou um pouco detalhista e eu observo muito, tá, o local onde eu estou presente, onde eu vou, e eu vejo como é que as pessoas cuidam da obra de Deus. E essa igreja aqui, vocês estão de parabéns. É um exemplo, tá? É um exemplo de excelência, tá? A gente aprende muito aqui, só de chegar, tá? Então, estão de parabéns. Que Deus continue abençoando vocês, rica e abundantemente. Amém? Amados, ainda de pé, então. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 2. Perdão, a partir do verso 25, desculpa. 25. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 25. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos lá. Diz assim as Sagradas Escrituras: E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Verso 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Amém? Querido Deus, bendito Pai, vou abrir minha boca agora, por favor, encha, meu Pai, de acordo com a Tua vontade e de acordo com a Tua verdade, com aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja neste momento, que não seja eu, mas que seja Teu Santo Espírito. Ó Deus querido, muito obrigado por esta honra, por este privilégio de estar aqui falando à Tua Santa Igreja. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Podemos sentar, queridos? Quero aproveitar também e trazer a saudação do pastor Carlos Risse, o atual pastor da Igreja da Tijuca agora. É ele que está ali com a batuta, regendo aquela igreja. E ele pediu para trazer uma saudação para vocês. Em breve, assim que o pastor Sandro encontrar um espaço para ele, ele vai estar aqui também. E vocês vão ver que homem de Deus é aquele homem. Tá? Amém? Queridos, eu fui incumbido de trazer uma palavra hoje, já que nós estamos no mês da família, né, sobre este tema. E como todo pregador, né, pastor Sandro é assim também, a gente separa quando a gente está pronto para trazer uma mensagem, a gente começa a separar os textos bíblicos e você começa a colocar à parte, ó, quando eu for montar a mensagem, eu vou lançar a mão disso aqui. E eu fiz isso, irmãos, fiz o que todo pregador faz, mas na hora que eu fui montar a mensagem, Deus mudou tudo, né? Acabei não usando quase nenhum texto do que eu tinha separado. E creio que essa palavra hoje, amados, é Deus trazendo para todos nós, para os nossos corações. E eu gostaria muito que os amados prestassem muita atenção, porque esse é um tema, a meu ver, o mais importante, queridos, porque estamos perdendo essa batalha, né? E os irmãos vão entender por quê. Queridos, tudo que Deus fez é perfeito. Não existe nada que Deus tenha feito que não seja perfeito. E tudo que Ele fez também é bom, como o texto sagrado aqui diz. Não há espaços para serem revistos ou corrigidos.
Deus não volta para corrigir uma falha, não volta para resolver algum hiato que ficou ali. Ih, eu não olhei isso aqui. Não, tudo que ele faz é perfeito. Amém. E nós, assim da forma como Deus criou o planeta, como criou os animais, conforme o texto diz, ele formou uma instituição sagrada chamada família. E o texto e o título da mensagem de hoje é Família, uma ideia genial de Deus. Gente, é uma ideia genial. E ao longo da mensagem nós vamos nos aperceber disso, da grandiosidade dessa instituição, da maravilhosa instituição da família, que tem sido tão atacada nos nossos dias. Como Adão mesmo disse, quando ele recebe a sua esposa, né, a sua mulher das mãos de Deus, lá em Gênesis capítulo 22, e diz assim: e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Em outras palavras, Adão estava dizendo o quê, meus queridos? Não tem como este negócio dar errado. Não tem como. Porque quando Deus institui a família, ele trabalha em cima de redundância. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, mas ele também forma a mulher à imagem dele também. Redundância. E quando Deus institui a família, ele institui a família com dois seres perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Então esse brado de Adão, quando recebe a mulher, quando Deus leva a sua esposa até ele, tá? Não é à toa. Não é algo que saiu do nada. Não. Adão reconheceu, esse negócio não tem como dar errado. Porque Deus é quem fez. Foi Deus que formou. Há uma redundância de perfeição aqui. Já era perfeito, ficou mais perfeito ainda. E é essa mensagem, meus queridos, que nós precisamos entender do que é a família. Uma só carne, não é isso? Uma só carne. Adão diz assim: o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Uma só carne. Essa afirmação tem sido entendida de várias maneiras, como segue. Marido e mulher devem ser feitos como um só corpo, em uma verdadeira comunhão de bens, onde nenhum tem direitos separados ou independentes, nem privilégios, nem cuidados, nem interesses, antes compartilham de tudo. Estão interessados pelas mesmas coisas e têm os mesmos alvos. Aristóteles, né, um sábio pensador grego, um filósofo grego do passado, viveu 300 e poucos anos antes de Jesus, ele disse assim: os verdadeiros amigos são dois corpos com uma só mente. E esse sentimento aplica-se aqui. Vivem para a produção de uma carne, uma referência ao dever e privilégio que tem de se reproduzirem segundo a sua espécie. O termo pode expressar união espiritual. Os dois tornam-se uma única pessoa, embora possuidores de dois corpos, sua união, pois é uma união de almas. Deus planejou a família, meus irmãos, para perpetuar esse conceito. Entendem? Quando Deus fala de família, ele fala de perfeição. Ele não fala de uma ideia abstrata, qualquer, sem sentido, ou algo, deixa eu criar aqui alguma coisa. Não! Deus fez isso com um objetivo muito forte. E ele precisava que esse conceito, essa ideia se perpetuasse ao longo do tempo. Que nós, pais, mães,
dona de casa, perpetuemos esse ideal de Deus. Paulo ensina, inegavelmente, que homens e mulheres ostentam a imagem e a glória de Deus. Além disso, homens e mulheres podem fazer tudo para a glória de Deus. Por exemplo, vocês vão ler isso em 1 Coríntios 10, 31, 2 Coríntios 4, 15, Efésios 1, 10 e 11. E ele nos fez homens e mulheres para a sua glória. Lá em Isaías, no capítulo 43, versos 6 e 7, nós lemos o seguinte: eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas, traze meus filhos de um lugar remoto, e minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu criei para minha glória, e eu o formei, sim, eu o fiz. Está em Isaías 43, versículos 6 e 7. Amados, não é uma coisa individual. Não é o caso de nós considerarmos a preeminência do homem, a preeminência masculina e a mulher num papel secundário. Esse não foi o projeto de Deus. Não foi assim que Deus fez. Deus criou a família onde homem e mulher, tá, ficariam diante dele para a sua glória, ambos com os mesmos deveres, ambos com os mesmos direitos, ambos procurando fazer o melhor nesse sentido e principalmente replicando esse conceito daquilo que Deus produziu na sua mente e instituiu como algo concreto, como família. Deus fez com que o homem e a mulher pudessem levar a isso ao longo das gerações. Agora, olha só, queridos, existe um conceito que nós precisamos entender, tá? E que é desprezado hoje. Quando nós falamos de família e falamos de casamento, nós pensamos sempre pela questão da unidade. Unidade. Quando na palavra de Deus nós encontramos claramente que Deus não fala de unidade, ele fala de unicidade. A unidade, você pode unir dois objetos, um ao outro, tá? Mas você pode também, em determinado momento, você pode separar esses objetos. Na unicidade, isso é impossível. Quando a Bíblia fala que homem e mulher tornam-se uma só carne no casamento, tá? Deus está falando o seguinte: ele vai pegar você, ele vai pegar sua esposa e vai unir de uma tal maneira que depois não tem como mais separar. Não sei se vocês sabem, eu sempre uso esse exemplo quando falo nesse tema. O aço, ele é uma liga formada por vários metais, ferro, níquel, vários metais. Só que quando você faz essa liga, tá? Se você tentar identificar os outros componentes dela, você não consegue mais, porque se tornou uma só peça. Você não consegue mais identificar onde está o níquel ali, você não consegue mais identificar onde está o ferro ali, se tornou uma peça só. Unicidade, esse é o conceito de Deus para a família, para casamento. Então não tem como separar, irmãos. É como Adão disse, não tem como esse negócio dar errado. Eu estou traduzindo o que Adão quis dizer quando deu aquele brado. Não tem como esse negócio dar errado, irmãos. Então por que está dando errado? O que está acontecendo nos nossos dias, se algo que Deus criou de uma forma tão perfeita e com redundância, a perfeição da perfeição, por que está dando errado? O que está acontecendo conosco, amados? E eu não estou falando para aqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus. Eu estou falando para a igreja. Por que tanta tragédia no nosso seio, irmãos? E aí Deus começou a mostrar algumas coisas para mim, tá? Que seria importante nós compartilharmos isso aqui agora.
A queda, meus irmãos, ela mudou todo esse conceito que Deus tinha formado. Essa perfeição, ela foi contaminada, ela foi transtornada, ela foi transformada em algo muito ruim. A queda trouxe essa modificação, essa mudança terrível naquilo que Deus tinha feito perfeito. Então vamos lá para o texto, Gênesis 3,17. Olha o que o texto sagrado diz. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. E nós temos um texto também, um pouco polêmico, mas que nós não vamos entrar nessa seara. Eu quero apenas abstrair dele, tirar dele o que importa para o foco da mensagem. É o que está em 1 Timóteo 2,14, que diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Guardem isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então a queda do homem distorce todo este projeto magnífico de Deus, queridos. A família, e produz consequências graves dentro desse contexto. Consequências, e quais são essas consequências? O que a queda produziu no seio familiar? Se nós sabemos que Deus criou algo para dar certo, que algo é perfeito, então, com a queda, quais foram as consequências trazidas para o seio da família, que transtornaram a família como aquilo que nós entendemos pela Bíblia, se transformando em algo totalmente terrível, que nós estamos contemplando aí fora. A primeira delas, meus queridos, é a transferência de culpa. Pararam para ver? Adão chega para Deus e transfere a responsabilidade do seu pecado para a sua mulher, mas também para o próprio Deus. Lá em Gênesis 3,12 ele diz assim: e o homem disse: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Deus, tu é culpado porque tu me deu essa mulher e por causa dela eu comi. Guardem isso, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Qual outra consequência que nós vemos, tá, da queda? Não compartilham mais dos mesmos objetivos. Amados, quantas uniões, quantos casamentos, quantas famílias, e eu estou falando da igreja também. As pessoas não, os cônjuges não compartilham mais os mesmos objetivos. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, eles tinham o mesmo ideal, a mesma visão e o mesmo objetivo. Pensavam da mesma forma, embora fossem indivíduos. Embora Deus não criou pessoas iguais, ele criou indivíduos, mas mesmo sendo indivíduos, eles tinham ideais semelhantes, caminhavam na mesma direção. Isso não acontece mais entre nós, queridos. Quantos de nós abolimos isso dos nossos casamentos? Como eu errei no passado, não compartilhando com a minha esposa dos ideais dela e nem permitindo que ela compartilhasse dos meus. Casamento, família, pressupõe isso. Isso está dentro do projeto original de Deus. Que por causa da queda, isso acabou. O homem agora faz o que ele quer, tá? Independentemente se a sua esposa concorde ou não. Mas vamos em frente. Lá em Gênesis capítulo 19, versos 24 ao 26, nós lemos assim: então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo do Senhor, desde o céu, e ele derrubou aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra, mas a sua esposa, a esposa de quem? De Ló,
Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou em um pilar de sal. A mulher de Ló não compartilhava dos mesmos ideais do seu marido. Naquele momento de desespero, onde Ló pensava uma coisa só: eu preciso salvar minha família. Eu preciso tirar minha família daqui. E os anjos puxando eles, tirando eles daquele lugar que em determinado momento se tornaria uma verdadeira fornalha. Veja bem, Ló estava com as duas filhas dele na frente. A mulher, segundo o texto, estava atrás dele. Ela não tinha os mesmos objetivos, porque ela olhou para trás. Amados, o que era mais importante para ela não era a sua família que estava na frente. O que era mais importante para ela não era o seu marido que estava conduzindo as suas filhas para fora daquele fogaréu que logo aconteceria. O mais importante para ela era o que ela estava deixando lá em Sodoma. Quantos de nós não fazemos isso, queridos? Quantos de nós não fazemos assim? Não compartilhamos dos mesmos ideais. Não nos importamos com aquilo que o nosso cônjuge pensa, deseja ou quer. Não conversamos mais entre nós. Não oramos mais juntos. É disso que o texto fala, queridos. É quando você está numa direção e o seu cônjuge está em outra direção. E quando eu falo de família, tá? A família começa com o casamento. A família começa no casamento. Na união de duas pessoas, tornando-as uma só carne, uma unicidade que não tem mais como separar. Mas vamos para frente. Qual a outra consequência da queda? A falta de liderança masculina, que produz dissolução no lar. Quando o referencial masculino de liderança desaparece do lar, o lar se dissolve, queridos. Princípio bíblico. Princípio bíblico. Vamos ver? A palavra de Deus diz assim em 1 Timóteo 3,5: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ora, se Paulo fala a Timóteo isso, tá, é porque isso é possível acontecer. Em Marcos capítulo 3, 25, Jesus fala assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. É Jesus falando, queridos. Quando não há liderança no lar, quando a figura masculina é abolida do seio familiar, é o que acontece. Princípio bíblico. A queda produziu isso. A queda tirou a figura masculina de dentro da sua casa. Aniquilou ela, anulou ela. Vamos para frente? Com a destruição dos vínculos familiares, vai restar apenas inimizade, queridos, dentro da sua própria casa. E a Bíblia diz em Mateus 10, 36, embora esteja dentro de um contexto, mas como eu falei, eu quero abstrair apenas o conceito, a ideia. Diz assim: e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É possível que um familiar seu que more debaixo do mesmo teto que você mora se torne seu inimigo? É o que nós mais vemos por aí. Produto da queda. A família se diluiu, queridos. Ela não está se diluindo, ela se diluiu. Dentro do que a queda produziu. O pior de tudo é que nesses últimos dias, pais e mães abriram mão de suas famílias. Isso é o mais triste. E por conta disso, um cenário tenebroso tem se estabelecido neste mundo. Em 2 Timóteo, nós lemos o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros,
sem amor pela família. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Presta atenção nesse pedaço aqui. Tendo aparência de piedade. Religiosos. Pessoas que estão debaixo de uma égide da religião, né? Tem uma aparência de piedade. Mas a Bíblia diz, negando o seu poder. Queridos, essa é a nossa realidade hoje. E sabe o que está acontecendo conosco? Nós não estamos importando com isso. Não estamos dando a mínima. Não estamos preocupados com o fato de que as nossas famílias estão sofrendo esse tipo de ataque. Não é uma coisa que está acontecendo só lá fora, queridos. Está acontecendo aqui dentro da igreja. De uma forma geral que eu estou falando. E eu louvo a Deus pelo pastor de vocês, que tem a preocupação com a família. Amém. São poucos os pastores que se preocupam com a família. Deus fez e planejou o mundo e entregou uma família. Agora vamos entender uma coisa importante aqui. Tudo que Deus fez, Ele fez pensando na família. E quando Deus fez o mundo e criou todas as coisas maravilhosas que existem nele, Deus fez o quê? Entregou para o homem? Entregou para um indivíduo? Não, Deus entregou para a família, irmãos. O texto sagrado, lá em Gênesis 1, 28, diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos, multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Ele fala isso para o casal, para a família, que ele tinha acabado de instituir. Ele pega o homem, Adão, e sua mulher, Eva, e leva os dois e diz, olha, tá vendo isso tudo aqui, ó? Eu fiz isso tudo aqui, para que vocês dois dominem sobre isso. Amém. É o que o texto sagrado diz, queridos. Não há uma preeminência de uma figura, seja ela masculina ou feminina, não, é para a família. Deus criou o mundo para a família, para que nós governássemos como família. E por que o diabo tem tanto interesse de destruir a família? Porque ele sabe, se ele destruir a família, o mundo fica desgovernado como está. Depois começou, e aí a gente vai ver uma coisa interessante, que Deus começou com o primeiro casal fazendo isso, mas depois ele começou tudo de novo e entregou este mundo novamente a uma outra família. Olha que coisa interessante, quando o homem chega no ápice do seu pecado e Deus decide, chega, para mim, chega, não suporto mais isso, vou destruir tudo que está sobre a terra. Mas o que Deus faz? Chama outra família. E aí o texto sagrado diz assim, em Gênesis 6, 17 e 18, e eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há sopro de vida, de debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo, Deus está falando isso com Noé, gente, mas está falando com a família dele também. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. E tu entrarás na arca sozinho? Não. Olha o que o texto diz. Tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis capítulo 6, 17 e 18. Mesmo Deus decidindo destruir esse mundo, ele falou, vou começar tudo outra vez, mas vou começar através da família. Percebem, queridos? A família não é um acidente de percurso, queridos. E nós transformamos, quando eu falo nós, eu falo do mundo, nós transformamos isso como se fosse um acidente de percurso. Como algo
que aconteceu no acaso. Não, isso é um projeto. Por isso que não pode dar errado. E nós somos os responsáveis para fazer esse negócio dar certo. Mas por que não está dando? A queda trouxe todo esse prejuízo para nós. Mas, infelizmente, a igreja deixou de se preocupar com isso. Mais para frente nós vamos ver que Deus fez também um pacto de bênção com uma outra família. Olha só o texto sagrado em Gênesis 22, 17 e 18, quando ele fala com Abraão. Ele diz assim, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e em tua semente todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22, 17 e 18. Mais uma vez, Deus chama uma família e faz uma promessa para essa família. Através de vocês, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E por último, queridos, Deus manda o seu próprio filho, o seu unigênito filho, através também de uma família. E o texto sagrado diz aqui, em Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir todos que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Através da família, Jesus chegou. Jesus não caiu de paraquedas do nada, no meio do deserto. Não, ele nasceu numa família. Ele foi instruído dentro de uma família. Recebeu a lei dentro da família. E Deus o conscientizou da sua missão na sua família. Como um negócio desse pode dar errado, gente? Às vezes eu me pergunto como nós conseguimos fazer isso. E há uma responsabilidade tremenda, queridos, nas nossas mãos como igreja, de não permitirmos que a família se dilua. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos nos omitir, não podemos nos esconder. Dá trabalho. Meus irmãos, esse projeto foi feito por Deus para dar certo. Mas nós temos a responsabilidade de fazer isso acontecer. Agora vem uma pergunta, queridos. E uma pergunta extremamente importante para todos nós. Se Deus não desistiu da família, por que nós desistimos da nossa? Ao longo dos textos que foram lidos aqui, Deus sempre começou a sua obra através da família. Sempre ergueu a família como seu baluarte, como a sua referência nessa terra. Se o próprio Deus, o soberano Senhor, o dono de todas as coisas, não desistiu da família, por que eu e você desistimos da nossa? Cleito, que é isso? Sim, desistimos. E eu vou mostrar para vocês que nós desistimos. Precisamos entender, meus irmãos, que a restauração da família, e se nós queremos fazer isso acontecer, isso está só em Jesus Cristo. E o grande problema nosso é que nós não prestamos atenção nisso. Qualquer outra solução é viável. Essa não. É religiosa demais. É abstrata demais. Uma
confiar toda uma situação na mão de uma pessoa que eu nem consigo ver. É abstrato demais. Eu posso ver o psicólogo, eu posso ver o orientador familiar, mas como eu lido com essa questão trágica no meu seio familiar, com uma pessoa que eu não consigo falar com ela, eu não consigo enxergá-la. Cadê ela? Creiam, meus irmãos, nossas famílias só poderão ser salvas e restauradas somente em Cristo Jesus. Ou eu e você tomamos tendência e cremos nisso, ou nossas famílias vão para o saco, irmãos. Começa onde? Qual é o primeiro passo, Cleiton? Como é que eu faço para entrar nessa vereda? O primeiro passo é você crer que você é o responsável pela sua família, que você é o responsável por ela, e que você tem que lutar por ela, com unhas e dentes, tem que se agarrar a isso, e a única solução é em Jesus Cristo. Não tem outra solução, não tem autoajuda, não tem livros bons, não tem nada, só em Jesus. E se nós não prestarmos atenção nisso, queridos, nossas famílias vão para o precipício abaixo. O primeiro passo é esse, queridos. Precisamos nos conscientizar que a nossa guerra não é contra as circunstâncias, contra pessoas ou qualquer outra coisa visível neste mundo. Lutamos contra as drogas, mas nos esquecemos qual é a figura que está por trás dela. Lutamos contra os nossos próprios filhos, brigamos com eles. E nos esquecemos de quem é que está por trás das ideias que permeiam a mente dos nossos filhos. A palavra de Deus é clara, queridos. Ou a gente acredita na Bíblia como um todo, ou, amados, vamos rasgar ela. Essa é a palavra que Deus deu para mim, queridos. Me perdoe, não era isso que eu tinha planejado, mas é o que Deus está me mandando falar aqui. E lá em Efésios 6,12, isso fica muito claro, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em religiões celestiais. É contra isso que nós lutamos. Nós não lutamos contra ideias, queridos. Nós não lutamos contra ideias, ideologias. Isso não é a nossa luta. A nossa luta é contra Satanás. Amados, só tem um jeito da gente vencer essa batalha. No dia que nós encararmos isso da forma séria, da forma correta. Existe uma maneira de se fazer isso. Vocês vão ver aqui. E só tem essa maneira. Não adianta inventar outro modo. Não adianta poder mental. Não adianta a teologia dos coaches. Não adianta nada disso. Irmãos, o que adianta é Jesus Cristo. E só tem uma maneira de você fazer isso, e nós vamos ver isso aqui agora. Qual é o segundo passo? Se o primeiro é eu reconhecer e ter a ideia de que só em Jesus eu posso vencer o mal na minha família, só em Jesus. Ponha isso na tua mente, só em Jesus Cristo. Amém. Não tem nenhum outro artifício, não há nenhuma outra maneira de nós vencermos o mal na nossa família, só em Cristo. Bom, coloquei isso na mente. Qual é o segundo passo? Segundo passo, o texto sagrado informa que Adão não foi enganado, mas a mulher, ela foi enganada. Prestem atenção nisso. Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Porque existe um papo mentiroso aí fora, responsabilizando a mulher por todo o mal que aconteceu nesta terra. E por causa dessa falácia, por causa da falta do entendimento correto da Bíblia, hoje as mulheres sofrem situações terríveis de desprezo, de descaso,
quando o texto sagrado ele diz claramente aqui, preste atenção, 1 Timóteo 2,14, tá? Diz que Eva foi enganada, ela caiu no conto do vigário de Satanás. Mas o homem pecou de forma deliberada, irmãos. Eva foi enganada, mas o homem pecou de forma deliberada. Vê se vocês conseguem entender. Eva foi ludibriada, o homem não foi ludibriado. Porque Deus fala claramente para o homem, por tua causa, por você ter escutado a sua esposa e comido do fruto da árvore que te ordenei não comer, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. A mulher foi ludibriada, mas o homem não. Então, meus queridos, o homem pecou de forma deliberada. A mulher não pecou de forma deliberada. Ela transgrediu. O texto sagrado diz que ela cometeu transgressão. Sim, mas o homem tem muito mais peso nessa história, como nós vamos ver a seguir. Nós vamos ver isso aqui. Olhem que Deus fala para ele: porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo, tu não comerás dela. Deus falou isso para Adão. Deus falou isso para ele. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Agora preste atenção nisso. Toda tragédia, ela tem uma causa. Toda tragédia, ela tem uma causa. Não é fortuito, irmãos. Não acontece por acaso. Toda tragédia tem uma origem. E aqui nós não vemos diferente. Aonde é que estava Adão? No momento do diálogo da serpente com a Eva. Vocês já se perguntaram isso? Eu já me perguntei. Presta atenção. A Bíblia diz que a serpente, a mais sagaz de todos os animais, ela chega para Eva no momento em que ela está sozinha. E onde que Adão estava nessa hora? O que Adão estava fazendo de tão importante que não estava ali ao lado da sua mulher? Vamos para o texto, querido, vamos entender isso melhor. O texto sagrado diz assim, em Gênesis 2,15, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ah, Cleito, o mundo perfeito na época, não tinha maldade, não tinha presa nem predador, não tinha perigo, não tinha nada. Está sem sentido isso aqui? Guardar o quê? Guardar de quê? Mas o texto original, meus queridos, a palavra guardar é chamar, que quer dizer o quê? Guardar, vigiar, observar, prestar atenção, ter a incumbência de manter vigilância e custódia, proteger e salvar vida. É o que a palavra chamar significa. Essa era a missão de Adão. Deus falou assim, está aqui, meu camarada, essa é a tua casa. Ela está sob sua custódia agora. Guarde o seu lar. Guarde a sua casa. Neste exato momento, Adão estava fazendo qualquer outra coisa, menos guardando o seu lar. Ele não estava vigiando, ele não estava mantendo sob custódia, ele não estava prestando atenção, ele não estava atento. O negócio é sério, irmãos. Onde estão os sacerdotes das casas, dos nossos lares? Cadê os sacerdotes? Eu sou sacerdote na minha casa. Falhei muito com isso. Muito. Muito. Cadê as sacerdotisas? Cadê as mulheres de Deus de oração? Porque consolidar o lar não é a missão do homem. A Bíblia diz que consolidação do lar é da mulher. Mas o homem é o sacerdote da casa. Cadê os papéis? Estamos executando os papéis? Estamos desempenhando os papéis segundo o que a palavra de Deus nos manda fazer?
Adão furou, gente. Adão não se importou, não deu menor importância. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar dando nome na vaca, ele podia estar fazendo qualquer outro negócio. Mas não estava guardando o seu lar. O nosso grande problema, irmãos, é tentarmos fazer a coisa do nosso jeito, mesmo a despeito do que a Bíblia nos diz. Toda a informação de que nós precisamos está dentro da palavra, está aqui dentro. As instruções estão aqui dentro. Como você deve se comportar dentro da sua casa, como você tem que ser referência no seu seio familiar. Você é líder, você é pai, você é homem. Teus filhos têm que olhar para você como homem e como pai e dizer, meu pai está aqui. Por que funciona com a gente, com Deus, irmãos? Porque quando a gente chega para Deus e clama para Ele, porque nós sabemos a pessoa que Ele é, a referência que Ele é para nós, e porque muitos dos nossos filhos não têm a mesma referência ao nosso respeito. Falhamos. Falhamos. E as sacerdotisas? Minha irmã, quantas vezes você ora pela sua casa? Quantas vezes você está na batalha pelos teus filhos, chorando, clamando, suplicando? Se o homem desiste do seu referencial, porque o trabalho é a coisa mais importante para ele, trabalho é a coisa mais importante para ele, né? Os seus projetos pessoais, os seus desejos, as suas inspirações são muito mais importantes do que a sua própria família. Isso pesa muito mais na balança para ele. A Bíblia é clara, irmãos, e ela é muito clara. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, ela diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Vamos prestar atenção. Passamos batido em cima disso aqui. Gente, a gente lê isso aqui e passa batido em cima. Olha o que a Bíblia está dizendo. A tua arma, meu irmão, não é o teu jeito de fazer as coisas. A tua arma não é verborreia, não é retórica. A tua arma, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus. Prestar atenção nisso. Essa é a nossa arma. Porque nós estamos lutando não é contra carne e sangue e circunstâncias. Não estou lutando contra as drogas no meu filho. Não estou lutando contra o meu filho que sai de casa e vai morar com amigos. Eu estou lutando contra aquele que está por trás de tudo isso. Eu não posso lutar contra esse ser maléfico, pernicioso, usando instrumentos naturais, queridos. É o que a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu. Terceiro passo. E último passo. Não faça isso sozinho. Outro erro imenso que nós cometemos. Queremos lutar sozinhos. Já viu um soldado sozinho ir para a guerra? Conhecem alguma história de um soldado que vai sozinho para a guerra e vence? Só com o exército, irmãos. E você tem que estar muito bem equipado, com pessoas do teu lado que estejam tão bem equipadas quanto você, ou até melhor equipadas. Aí você tem chance de vencer. Não faça isso sozinho, é aquele famoso jeitinho que eu acabei de dizer agora. Não faça do seu jeito, faz do jeito que a Bíblia está dizendo para você fazer. E a palavra diz assim, quando ela nos ensina, e uma coisa interessante que todos nós fazemos aqui antes de ler o texto, que me chama muita atenção, é nós terceirizarmos as nossas batalhas. Olha o que tem de cristão terceirizando batalha, meu irmão. Pastor Sandro, por favor, ore por mim. O senhor vai na oração hoje? Vou, meu irmão, vou estar lá. Então o senhor ora por mim. Irmã, coloca meu nome lá
na caixinha de oração. Estamos terceirizando, irmãos. Isso não existe. Não tem como você terceirizar a guerra. Ou você está nela, sangrando ali, ou você simplesmente não está. Percebem isso, queridos? Então, não adianta você pegar, pedir para o pastor da igreja, ou pedir para qualquer outro irmão, orar por você, se você não estiver ali. Então não faça isso sozinho. Olha só o que o texto sagrado diz: orem por mim, por favor. Não é pecado pedirmos oração, é pecado sim não nos prepararmos para as nossas batalhas. E o texto sagrado lá em Jó, nós temos um ensino precioso ali. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Jó foi vitorioso, orando, intercedendo, clamando. E os amigos deles estavam lá do lado dele. Ninguém mandou recado para Jó, não. Os amigos estavam lá. Jó, intercede por nós. Olha o que o texto sagrado também diz. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, de 14 a 19. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, outro texto, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta da oração de muitos. 2 Coríntios 1:11. E eu encerro aqui, queridos, dizendo algo para vocês. O seu quartel-general não é a sua casa. O seu quartel-general é junto com seus irmãos na igreja, orando com eles, jejuando com eles. Queridos, preste atenção nisso. Só vamos vencer essa batalha usando as armas certas: jejum, oração, consagração, leitura da Bíblia, permanecendo firme junto com os meus irmãos. Entendem isso? Não tem como fazer de outro jeito. Está dando errado na sua casa? Observe bem o que você ouviu nessa manhã aqui e veja se você não está falhando em algum ponto desse. Se tiver, meu irmão, se arrependa e venha para a luta da forma correta. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agradeço demais a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.